Vamos para a proposição número 5. Meu amigo localizou ali. Que o autor é o nosso conselheiro José Francisco Teixeira. E o nosso relator é o seu Newton Otton. Com a palavra, o relator. Alô. Aqui veio com o título de proposição. É uma matéria que vem lá da 18ª região tradicionalista. O autor é o nosso José Francisco Teixeira. Ela já passou por um encontro regional em 8 de agosto de 2015 e acabou direcionado para nós para vir para uma convenção. O assunto até já há pouco foi comentado, que é a diferença das pessoas jurídicas e pessoas físicas. Tá? E o MTG, quando tem problema com as pessoas jurídicas, com os CTGs, ele designa um conselheiro da região ou de alguma região próxima, dependendo do caso, para fazer uma análise e um enquadramento da entidade, que chamo aqui de pessoa jurídica. Eu também concordo com essa terminologia de pessoa jurídica. Depois que a pessoa jurídica está definida, passa-se a analisar a pessoa física, que deu causa a este problema. Vai se analisar alguma atitude errada do coordenador, do patrão, enfim, de quem causou o problema. E o autor, na realidade, ele não apresenta, eu lendo e relendo, na realidade, ele está ali no primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, minha proposição, sugiro, e na realidade eu interpretei isso aqui como uma sugestão. Ele sugere que seja feito um estudo profundo referente a esta matéria, e que seja advertido, suspenso, tal e tal. Então, assim, ó, eu estou interpretando que nós temos que analisar, nós temos, na realidade, no nosso soma de regulamentos, nós temos no Estatuto do MTG, no artigo 10 a 16, fala em punição. No nosso regulamento geral, no artigo 31 a 42, fala em punição. No Conselho de Ética, do artigo 9 a 19, fala em punição. E todas elas encaminham para esta solução. Ou trabalham com as pessoas jurídicas, ou trabalham com as pessoas físicas. Nunca tu responsabiliza no momento o patrão, por exemplo, de um problema ocorrido. O cara fez um baile de carnaval na entidade. Quem é punido? A entidade. Se houver alguma sugestão, possivelmente depois que terminar o processo da entidade, o patrão vai ser punido. Isso é, a pessoa às vezes já não é mais nem patrão. Passa por aí. Então, como houve uma sugestão, e eu acato a sugestão do companheiro José Francisco Teixeira, que seja criado uma comissão com membros do Conselho de Ética, com advogados, que se estude toda essa correlação entre punição de pessoas jurídicas e punição de pessoas físicas, estudando esses artigos do Estatuto, do Regulamento Geral e do Conselho de Ética. Tá? Eu acho que é válida a sugestão. Exatamente, nós temos a gente tenta agilizar no Conselho de Ética, quem já participou, quem participou, sabe. Lá está o meu amigo Ramon, que eu não tinha visto, que foi nosso parceiro do Conselho de Ética ano passado, e ele sabe que o nosso problema é velocidade. Nós queremos terminar o processo o mais cedo possível, para punir, ou não, né?
mas nós, ao garantir, por exemplo, a ampla defesa do acusado, isso a gente tem a preocupação grande no Conselho de Ética, é a ampla defesa do acusado, tá? Se disponibiliza isso, se luta para se descobrir, às vezes, um patrão lá no interior do município, é uma dificuldade, isso que nós temos, nós batalhamos isso no Conselho de Ética, e com isso eu acho que nós estaríamos acelerando o processo, porque o CTG, como instituição, às vezes não tem culpa, o culpado é o patrão. Isso nós já, antes o Mota falou, e isso é verdade, o CTG não anda, né, só a casa não faz nada, o patrão que abre a casa e que faz as coisas, acaba fazendo coisas erradas, né? Baile, tem chegado aí algum carnaval, cede para 15 anos e acaba virando uma festa funk, então tem se passado por algumas coisas aí que eu acho que com esta sugestão, para nós analisarmos todo esse conjunto que relaciona a pessoa jurídica com física e tentar se acelerar um processo e outro, ou os dois ao mesmo tempo, isso eu acho que vale essa sugestão de fazer uma ampla revisão nesses itens que passam sobre a aplicação das penalidades. Tá? Era isto. O proponente, senhor José. Companheiro presidente, companheiros da mesa, companheiros coordenadores, coordenadoras, conselheiros, conselheiras, patrões, estou voltando, depois de um longo período afastado do movimento. O patrão velho lá de Riba me tirou metade da minha vida, levou minha esposa, e eu abandonei esta estrada que eu faço de muitos anos. Criei a minha família, meus filhos estão aí, músicos, laçadores de rodeios, em função desta cultura. Quem não me conhece, eu sou Teixeira, vivo o movimento tradicionalista gaúcho, conselho diretor, 12 anos, companheiro presidente. Desde o Brizola, ultimamente tem uma porção de presidente aqui que eu participei do conselho daquela época. E 8 anos como conselheiro benemérito do movimento. Parabéns, Nilton Brum, pelo título, e os companheiros que receberam este título hoje. E isso eu recebi lá em Canela, e isso mexe com a gente, Milton. Mexe. Eu trago, companheiro presidente, companheiros convencionais, este trabalho da 18ª e uma preocupação minha, de toda essa vivência que eu tive. Patrão de entidades, coordenador, conselheiro, dentro disso aqui. E tem muitos aqui que participaram conosco, companheiro presidente. E por isso eu trago esta proposta. Me desgastei, fiz inimigos, não só na minha região, fora dela também. Muitas vezes um patrão que está ali desavisado, não sabe o que está fazendo, e aí você, companheiro Feltrin, vai puxar as orelhas do cara, tu fica inimigo dele, porque um irresponsável. E eu tenho exemplos disso lá na minha região, na nossa região. Tá? Companheiro Savariz é presidente, de nós punir entidades. E eu sou contra, sempre fui contra você a vida inteira. Eu fundei entidades, os senhores fundaram, com a maior das boas intenções, monta o processo, manda para o conselho diretor, região, conselho, vou cumprir normas e estatutos. Sim, senhor. Aprovamos, sem problema nenhum. Só que sai o Zé, entra o Zeno ali do lado, e que não sabe o que está fazendo, e vem a porcaria. Aí... qual é o objetivo do movimento? Matar a nossa criança que nós botamos no mundo, companheiro presidente, que são as entidades filiadas, são as nossas, que é a base do movimento, são as nossas entidades, pela irresponsabilidade de um cabra que está ali, que não sabe o que está fazendo. E eu arrumei encrenca das grossas por causa disso aí, gente. Tá? E sempre tive essa ideia de trazer aos companheiros,
e concordo com a relatoria, companheiro, ali, de encaminhar, tá? E o reestudo, e a proposta, companheiro, é bem clara. Eliminar a função de punir ou desfiliar a entidade. A entidade não tem culpa pela irresponsabilidade de uma pessoa física que está administrando mal a entidade. E eu falei com uma porção de muros iguais a mim aí, ó, e eles concordam comigo. E essa ideia eu trago para os senhores, e a ideia de muito jovem que trabalhei com isso. E ouvindo lá a nossa 18ª, 65 patrões que estavam lá, e delegados, por unanimidade, trago a este fórum para uma análise, concordando com o companheiro relator, tá, de montar uma comissão, tá? Mas essa comissão, companheiro, voltado para eliminar a ideia de punir a entidade, suspender a entidade. 400, 500, 1.000, 5.000 sócios têm uma entidade, vão ser alijados de participar de todos os eventos desta sociedade, pela responsabilidade de um ou dois? Não! Vão puxar as orelhas deste cabra, tá? O movimento, e essa proposta que nos antecedeu aqui, ó, e veio a calhar. Os companheiros se manifestaram já dentro dessa ideia, tá? De punir a pessoa física, tá? Então não foi falado, Melo, em punir a entidade, vocês falaram na pessoa. E aí vem a calhar. O que eu estou propondo? Não punir a entidade. Pessoa jurídica, não tem culpa de estar sendo mal administrado. E eu arrumei inimigo, arrumei problema por causa disso aqui, e com certeza companheiros, conselheiros, também sofreram como eu. E citei como exemplo, aqui o companheiro relator falou, lá na minha 18ª, Piquete Guarda Velha, uma patroinha das maiores inocências do mundo, assumiu a casa e permitiu que a sociedade fizesse um carnaval. E eu fui para a briga lá em Porto Alegre, vamos punir o Guarda Velha, vamos suspender o Guarda Velha. O que é isso, tchê? Falei com a patroinha, pelo amor de Deus, seu Teixeira, eu não sabia que não podia fazer. Tem tanta coisa, gente, que nós colocamos um patrão, uma patroa, e ela inocentemente, ou ele, que aconteceu no meu Caiboté, São Gabriel, aconteceu no meu Sentinela dos Cerros Caçapava, e os companheiros presidentes são aí, conselhos de ética, eu vejo gente, e também não é punir, companheiro presidente. Eu tenho pavor do termo punir, não sei se porque eu vivi fórum 30 anos, tá? E eu não gosto desse termo punir. É chegar no meu parceiro, muitas vezes ele não sabe o que ele está fazendo. Para com esse troço aí, tia. Ou tu anda, ou usa, e aquilo que o Melo propôs aqui agora, ó, puxa a orelha da pessoa física, tá? Eu agradeço, companheiros, esse espaço, e eu gostaria de ter mais tempo, mas eu sei que o meu momento é curto. Então eu peço para o senhor, concordando com o companheiro relator. Muito obrigado. E eu digo para vocês, gente, estou voltando para servir a este movimento, que eu tenho orgulho, gente, de vestir essa bombacha. Eu vi esses companheiros falando ali, ó, sobre a pilcha. A pilcha, gente. E eu encerro isso aqui falando na pilcha. Eu viajava, Feltrin, de Porto Alegre a Dom Pedrito, com o nosso parceiro Nelson Oliva, me deixou no trevo, 2 horas da madrugada, Caçapava. O que é que eu vou fazer? A primeira carona que tiver, eu vou e volto. Quem é que vai me pegar naquele horário? Vem um louco, não sei de onde, num carro, correndo, parou lá na frente, deu uma ré e veio e sobe. Aí subi, diz ele assim, você sabe por que eu parei aqui? Porque eu nunca vi vagabundo com uma mala de garupa nas costas e um lenço no pescoço como o senhor. Por isso eu parei e vou lhe dar carona. Muito obrigado, gente. Obrigado, seu Teixeira. Seu Aldo. Senhor presidente, membros da mesa, senhores convencionais, companheiros do conselho, eu tenho uma grande admiração pelo Teixeira, pelos nossos companheiros, porque sei o trabalho que ele tem feito ao longo da sua trajetória lá na Santaninha. Mas eu sou obrigado a discordar, porque
toda entidade, para filiar-se ao movimento, ela tem que ter estatuto. E como hoje de manhã o Benfato falou, além do estatuto, nós temos que conhecer a carta de princípio. E nós não podemos fazer nada na nossa entidade que contrarie o nosso estatuto. E, nesse momento que essas coisas acontecem, eu, pelo menos, na trajetória que eu tenho passado aqui no movimento, eu não vi nenhuma vez punir a entidade, e sim puniu a pessoa que incorreu no erro. Porque nós não vamos punir um galpão. E desfiliação precisa que o cara ou esteja inadimplente ou tenha cometido coisas que não... muito grave. Então, eu me obrigo aqui, Teixeira, com todo o respeito que eu tenho por ti, que eu acho que é um tempo que estamos perdendo aqui, porque é só o patrão do CTG, antes de ser patrão, ele que leia o estatuto. Leia para a sua patronagem, olha, aqui nós podemos fazer isso, isso e isso, e nada mais. Se eu vou lá solicitar o CTG para fazer um baile de carnaval, ele tem que dizer, olha, eu não posso ceder o CTG porque o estatuto me proíbe. O estatuto é a nossa carta de princípio interna do CTG. E, além disso, temos a carta de princípio que nós podemos ler. Obrigado, presidente. Contra. Obrigado. Seu Zeno. Companheiros, eu vou me dirigir em primeiro ao companheiro Assis, Aldo Assis Ribeiro. Assunto de carnaval não existe, é mais fantasia que qualquer outra coisa. Com relação à proposição, o que é que o Teixeira procura justificar a respeito? Eu vou me recorrer do Savariz, quando há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos, eu não digo o meu CTG Centenário do Cerro, porque lá são 8 entidades, eu sou sócio de todas elas. Mas é uma referência no Rio Grande. E como é um CTG atuante, grande, tem muitas coisas que se criam que não condiz com a realidade. Mas há 2 anos atrás houve uma denúncia contra o CTG Sentinela dos Cerros e houve uma proposta de punição de 180 dias para o CTG. Por quê? O CTG Sentinela dos Cerros tem 7 departamentos campeiros. 7. E um deles realmente cometeu um erro grave. Cometeu um erro grave. E o erro que cometeu foram laçadores de outra região que foram lá, disseram para a direção, os organizadores do piquete, que lá na nossa região não exige cartão. E convenceram, e eles, inclusive, mas eu não vou tentar absolver, eles erraram, e mereciam punição, e foram punidos, foram atrás daquela conversa. Agora, o que é que o Teixeira procura fazer com a proposição que ele faz? É o seguinte: se o CTG Sentinela dos Cerros estava sujeito a ser punido com 180 dias, porque um dos 7 departamentos, e não foi o total do piquete, foram 2 ou 3 indivíduos, mal intencionados, cometeram um erro. É isso que, nessa ocasião, de certo Savariz está lembrado, o Oswaldo Arthur, meu sobrinho, que perdemos há poucos dias, e eu procuramos defender, evitar que o CTG Sentinela dos Cerros fosse punido. Porque uma vez punido, um CTG que tem, não é 1.000, 2.000, são mais 1.000 associados, que tem 7 departamentos campeiros atuantes, e o CTG sendo punido, os outros 6 piquetes iam pagar por o erro de um. E aquele associado, que é quase 50% do associado do CTG Sentinela do Cerro, não participa da parte campeira. Também vai ser punido. Isso é que se procura tentar corrigir. Agora, contraria o estatuto? Não sei, não lembro. Mas o estatuto é uma lei, é a nossa lei. As leis existem boas e más, enquanto leis têm que ser cumpridas, obedecidas. Agora, cabe a nós
quando discordamos e quando vimos que elas são nocivas ao movimento, tentar corrigi-la. É por isso que eu venho aqui fazer essa justificativa. E nesta ocasião da punição, o Savarino foi sensível e propôs, quando eu terminei de falar, que eu disse que eu tinha falado tempo demais, ele propôs, e os conselheiros que deram da época devem estar lembrados, vamos punir o departamento campeiro que errou e absolver a entidade. Então, por isso eu acho que deve-se achar uma fórmula, um meio de que seja punida a pessoa física e não a pessoa jurídica. Era o que nós tínhamos para dizer. Só agradecer, companheiro presidente, mas dizer para o companheiro Aldo ali, ó, aqueles que não sabem de entidade ser punida, o meu piquete Barranca do Rio Camaquã, chamado Soma de Guerra, pelo irresponsável do patrão, foi punido agora, advertido pela diretoria do movimento, por não cumprir normas e regulamentos. Então, eu fui punido. Que culpa tenho eu se uma pessoa física que está ali, e não é só esse caso. Os companheiros da diretoria do movimento devem saber quantas entidades foram advertidas, suspensas, que não é o caso de não acontecer. O meu recentemente foi. Eu não tenho culpa de ter um patrão que está administrando mal a casa. Então, essa é a minha ideia. Concordando mais uma vez com o relator, encaminhamento para uma análise, tá? E um trabalho de congresso, porque essa proposição eu trouxe com o aval da região, tentando levar com o aval da convenção para o congresso, porque para mexer em estatuto teria que ser o fórum maior, que seria o congresso, tá? Mas já levar, como eu trouxe com o aval da nossa 18ª, com o aval dos companheiros convencionais, pedindo dos companheiros a aprovação e encaminhamento para uma análise e estudo dessa proposta, companheiro presidente. Tá bom. Obrigado, seu Teixeira. O que eu entendo aqui, que é uma sugestão, né, seu Teixeira, para nós fazermos uma análise disso, da legalidade, de como procedermos nessas questões. É isto? Nós não estamos mexendo em regulamento, e muito menos em estatuto, que nem podemos fazer isso. Mas o senhor quer encaminhar para a diretoria para que faça uma análise legal dessa situação e apresentar ao conselho, apresentar aos coordenadores, e aí, se isso tiver futuro, nós levarmos ao congresso daí. Podemos encaminhar dessa forma, então? Tá bem? É isso, relator? Quem concorda, então, que seja conforme ao pedido da proposição e a concordância do relator de formar essa comissão e essa análise através da diretoria, que levante o cartão vermelho. Quem não concorda, tá bem. Obrigado. A proposição número 4 do seu proponente, seu Adão, nosso conselheiro, seu Newton Otto é o relator, que é alterar o artigo 38 do Regulamento Geral do MTG, artigo 23 do Código de Ética. O senhor não concorda, seu Mota, que ela fica prejudicada por causa dessa questão? O senhor quer se manifestar, então? Então, por gentileza, seu Mota. Meus amigos, voltando, como eu mencionei antes, que nós tínhamos e temos uma proposição nesta linha aqui. Nessa proposição, que estará inserido nesse trabalho que nós vamos fazer em comissão, ela se preocupa justamente com a questão, a apuração de responsabilidades do tradicionalista, do responsável pela entidade e também com a entidade. Esta preocupação de nós punirmos uma entidade por culpa de quem está à testa no seu comando e por ele é que gerou esta inconveniência. Mas, mesmo assim, a nossa proposição
que nós vamos estudar posteriormente, ela não chega a eliminar a responsabilidade de entidade. O que nós nos referíamos e nos referimos e que vamos estudar é a questão de nós trabalhar dois enfoques para um só problema. Então, a preocupação que eu falei antes é com, claro, sem perder a qualidade do trabalho e a qualidade da responsabilidade de quem vai aplicar a sanção ou não, mas que nós possamos acelerar a busca da informação de quem é culpado. Vê que nós temos no artigo 38 do Regulamento Geral, que determina que nós nomeamos um relator, que é um conselheiro do Conselho Diretor, para ir apurar a responsabilidade das falhas da entidade. Mas quando nós chegarmos na entidade, nós vamos bater na porta da entidade e ela não vai falar nada. E quem nós vamos ouvir é o patrão e aqueles que estão envolvidos, e até, então, esses envolvidos podem ser ali da diretoria, e a extensão, como é o caso do departamento campeiro lá, são parte desta patronagem. E aí, o que é que nós fizemos? Nós produzimos o relatório e damos o parecer que devemos punir a entidade. E damos ali a informação de quem foram, ali pelo relatório, pela inquirição, quem foram os responsáveis. E aí baixa para o Conselho de Ética ir produzir mais provas e etc., para buscar a punição dos responsáveis. Então, nessa minha sugestão, que nós vamos estudar posteriormente, para apresentar o parecer e a proposição, nesta aqui eu já me refiro, que, como diz ali, em primeiro grau, então subentende que o Conselho de Ética é o segundo grau, é o mais elevado. Então, a minha sugestão ali é que no primeiro grau nós possamos apresentar o parecer de punição, se for o caso, ou de atenuação, enfim, da entidade, e apresentar o parecer, o enquadramento dos responsáveis, para que, e logicamente o Conselho de Ética não é nada mais que aquele conselho de assessoramento técnico na área judiciária para a diretoria. E ele tem a responsabilidade de bem assessorar seu presidente. Então, ele vai analisar ali o parecer com o enquadramento da entidade, ou não, o enquadramento das pessoas físicas, então a jurídica e a física, vai estudar, nós vamos estudar, e vamos levar para a diretoria para a possível aplicação. Então, é só para dar uma informação do que nós estamos trabalhando, o que é a nossa proposição. Não vou me aprofundar mais em outros detalhes para não matar o tempo dos senhores. E até peço ao senhor presidente, nesse momento, como já foi dissecado por outros companheiros aqui a respeito da proposição do Teixeira, e ela vai no mesmo caminho, eu só quis vir cá fazer a explanação, e eu sugiro e peço aos companheiros não pedir a intervenção para nós ganharmos tempo, e nós vamos trabalhar muito com esse parecer aí, e vamos para outras proposições. Tá? Obrigado. Tá bem, obrigado, seu Mota. Então, a proposição 4 ela foi retirada porque ela fica prejudicada pela anterior, tá, gente? Mas foi só um esclarecimento do seu Mota.